Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Conta aí TCM Rio, o podcast do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. E eu já te convido para seguir o canal, apertar o sininho e sempre que tiver novos conteúdos você vai receber uma notificação. E o nosso convidado de hoje é o Bruno Saad, que o currículo dele fala muito de paixão pelo que ele faz, gestão pública. Olha só, o Bruno Saad, ele é servidor de carreira do Estado do Rio de Janeiro, coordenador de inteligência na Secretaria Municipal de Integridade e Transparência do município do Rio de Janeiro. Ele é mestre em Controladoria e Gestão Pública pela UERJ, mentor em Governança Pública da Rede Governança Brasil, a RGB, associado do Instituto Compliance. Tem uma certificação profissional em Compliance Anticorrupção, além de ser autor do livro Governança nas Contratações Públicas. É um currículo que tira o fôlego da gente. Bruno, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast Conta aí TCM Rio. Aliás, eu só esqueci de uma coisa. Você também tem um podcast, não é isso? Tenho sim. Primeiramente, queria agradecer o convite do Tribunal, do TCM, na figura do presidente Luiz Antônio Guaraná. Para mim é uma honra estar aqui debatendo esse tema tão importante que é a gestão pública, desmistificar alguns pontos e trazer a importância e relevância desse profissional para o poder público, para o cidadão. Então, muito obrigado. Tenho também um podcast sobre gestão pública e fico muito feliz de estar aqui hoje do outro lado, né? Que geralmente eu estou do lado de lá, fazendo uma entrevista, batendo um papo. Mas estou aqui hoje para construir algum conhecimento. Espero que as pessoas que estão aqui acompanhando, que sei que tem muitas pessoas que acompanham o podcast Tribunal, a gente possa fazer um belo bate-papo aqui. E a gente vai fazer. Agora, Bruno, eu queria começar então falando dessa sua paixão pela gestão pública. De onde é que vem isso? Você é um funcionário de carreira do Estado, mas você já participou da área militar, né? Você é um ex-militar. De onde é que vem essa paixão? De pequeno, de adolescente? De onde é que vem esse seu olhar de brilho, né? Esse olhar que brilha quando a gente fala de gestão pública? É o ato de servir. Servidor, né? Ele tem como principal objetivo servir. E eu acho isso tão nobre que eu busquei durante toda a minha carreira profissional servir. Nada melhor do que ser servidor público. Então, comecei sendo oficial do Exército, fui oficial temporário da Infantaria e depois, estudando muito, estou integrando o Estado do Rio de Janeiro, sou servidor público de carreira, fiz um processo seletivo, hoje estou na Prefeitura do Rio, à frente da área da coordenação de inteligência na Secretaria de Integridade. Então, eu acho que é a nobreza, eu vejo muita nobreza no ato de servir. Isso me motiva a entregar o meu melhor, esse processo de empatia, de busca de soluções pela sociedade, na construção de políticas públicas, no melhor serviço, me colocando também na condição de cidadão. Eu busco fazer o meu melhor porque eu também sou um cidadão e me beneficio da administração pública. Então isso me motiva a entregar o meu melhor pelos meus amigos, pela minha família, pela minha sociedade. Então vem muito disso, dessa nobreza que eu enxergo no ato de servir. Eu só esqueci de falar uma coisa, o Bruno também é palestrante, está aí preparando uma série de palestras sobre gestão pública, sobre controle, né, dentro da administração pública. Agora, Bruno, o que você considera hoje como um dos maiores desafios para um gestor público? Ou seja, a gente tem aí a questão da inovação, a gente tem a questão da modernização do sistema de controle de uma forma geral e principalmente da gestão mesmo, né? De você olhar o gestor público como uma pessoa preocupada com a cidade, com o que ele está ali pronto e definido como responsável. Como é que você vê isso, Bruno? O primeiro desafio do gestor é quanto à reputação, né? O servidor público tem uma imagem, muitas vezes distorcida, de que ele não entrega o seu melhor. Na verdade, não é isso. Você pode ver o currículo, quanto a gente estuda, trabalha, quantos profissionais capacitados tem na administração pública. O próprio Tribunal de Contas tem um corpo técnico maravilhoso, extremamente capaz. Tivemos aí um conselheiro que veio de Harvard, fez um doutorado em Harvard e juntamente com a Secretaria de Educação trouxe soluções para a melhoria de políticas públicas de serviço na área de educação. Então tem muita gente qualificada, isso é um primeiro ponto. E o outro ponto de desafio é o diário, é a limitação de recurso, tempo, o imediatismo, muitas vezes a solução tem que ser muito rápida para problemas complexos, limitação de recurso, muitas instâncias hierárquicas, muito resquício ainda desse modelo burocrático que vem como uma solução em contraposição
a um modelo patrimonialista de administração, os desafios são vários. A gente poderia ficar aqui um dia inteiro falando só de desafios, mas o gestor público ele tem que ter essa determinação, essa garra, essa vontade, essa paixão, se colocar no lugar do cidadão que está passando dificuldade, que quer uma melhor educação, que quer um melhor transporte público e buscar construir melhores soluções, se colocando como se ele fosse o único responsável para conseguir aquela solução. Então, vestir essa camisa com determinação, com vontade, de todos os dias fazer o seu melhor. Eu acho que o grande barato é esse, você se apresentar e fazer o seu melhor todos os dias, curtir o processo da dificuldade, que você acaba crescendo muito enquanto profissional, superando dificuldades e desafios. Eu acho que o caminho é esse, a paixão vem dessa, entender essa complexidade que é. O mundo hoje ele tem uma velocidade muito rápida na própria da inovação, como você bem disse. E como é que a administração pública fica no meio disso tudo? Ela não consegue acompanhar a área privada. A administração pública não consegue fazer contratação no celular rápido. Tem uma série de ritos, de procedimentos que ele precisa observar. Então, essa complexidade, essa necessidade que a administração pública, que a sociedade vem exigindo da administração, do poder público, o gestor tem que ser capaz de, em algum momento, trazer essas soluções. Então, entender essa complexidade, ter um pensamento sistêmico e buscar, acima de tudo, colocar a paixão e a vontade de resolver problemas. E ainda esbarra numa colocação que você sempre faz, já aprendi isso com você, que é a tal da mentalidade infinita. Que, de novo, como você falou, daqui 1 hora, 2 horas de bate-papo para a gente explicar um pouco para quem está acompanhando a gente aqui no Conta aí TCM Rio sobre isso. Mentalidade infinita. Parece uma coisa meio futurista e na verdade, é pensar no futuro, mas agindo agora. É mais ou menos por aí, Bruno? Sim, Cadu, é por aí. Eu sou adepto dessa mentalidade infinita e recomendo a leitura de um livro muito interessante chamado Jogo Infinito, do Simon Sinek, que ele traz essa ideia de mentalidade infinita. E na gestão pública, o desenvolvimento da governança requer essa mentalidade infinita. O que a governança busca? É a perenidade das instituições e das organizações públicas. Eu, enquanto gestor, eu não posso pensar que problemas complexos demandam soluções simplórias. A matemática não é essa. Se o problema é complexo, muitas vezes vai demandar um período de 5, 10, 15, 20 anos. Poxa, mas eu não vou estar nem aqui. Mas eu preciso iniciar esse processo de construção de uma solução. O jogo não acaba agora em outubro, não acaba no final do ano, e a equação é simples. É o problema no momento do diagnóstico, menos a nossa capacidade resolutiva durante aquele período que nós estamos à frente da organização, demandará o problema do futuro, que nós vamos ter no próximo ciclo. Então o gestor precisa ter essa percepção, utilizar a governança pública, os seus mecanismos de liderança, estratégia, controle, colocar em prática para estabelecer essa relação direta com a gestão pública para que ela torne a entrega e a sua atuação mais eficaz, mais eficiente, mais efetiva na construção de melhores políticas públicas, de uma melhor prestação de serviço. Então, o que a gente pode, em apertada síntese, dizer? O jogo não acaba. O jogo é infinito. Os problemas não vão acabar. A sua capacidade de resolver ou trazer alguma construção naquele momento vai diminuir e muitas vezes vai sair do 0 para o 1. Mas é o que eu costumo dizer quando dou treinamento, quando dou palestra. Sair do 0 para o 1 é tão nobre quanto você cortar aquela faixinha na hora da inauguração. E por vezes é até mais difícil, porque você, quando inicia uma área, você vai estruturar uma área, você tem todo um planejamento, fazer um diagnóstico, um benchmark para começar a estruturação de uma área, que às vezes você não vai ver o resultado está numa outra gestão. E isso a gente busca, e a sociedade busca isso. A sociedade quer que os problemas sejam resolvidos. Agora, tem um detalhe, desculpa te cortar, porque Vamos aí lá. você está me trazendo aqui uma curiosidade e um fato que vai provocar para você também. A questão da ansiedade. Você tem 2 ansiedades aí. Do gestor em querer fazer, entregar, para, claro, a marca dele ganhar visibilidade, e a sociedade, né, o cidadão de alguma forma, que aquilo que seja entregue rápido e da melhor forma possível. Como é que você equaliza isso daí dentro também dessa mentalidade infinita? Como é que você consegue fazer isso tudo com tantas ansiedades e pensando em futuro? A equalização ela deve vir nas expectativas.
tanto do gestor quanto da sociedade. E aí é um ponto importante que a governança traz sob a perspectiva emancipatória, participativa, trazer a sociedade para dentro do núcleo do processo decisório, trazer o cidadão e mostrar as dificuldades e os desafios que o gestor tem, que a instituição pública tem, para resolver problemas complexos na sociedade. Que entra a burocracia aí também? Que entra também a burocracia. Então, traz o cidadão para que ele construa com você a solução. Mostre a ele, esse é um problema complexo que vai demandar 5, 10, 15, 20 anos. A nossa proposta dentro de um diagnóstico que nós estabelecemos, dentro de um planejamento, é esse. E aí você tem o mais importante que eu vejo dentro de uma política pública, de um serviço público, é a chancela da sociedade. Quando você estabelece esse ambiente de participação e também do controle social, você tem a chancela da sociedade, daqueles que elegeram o representante para estar ali falando em seu nome. A chancela da sociedade vem e você tem a segurança de não criar essa frustração. Deixar bem claro para o cidadão. Esse é um problema muito difícil de se resolver. O problema da educação, o problema da saúde, o problema das favelas que nós temos aqui no Rio de Janeiro. Isso não vai ser resolvido em 5, 10, 15 anos. Isso é um problema longo. Então a mentalidade infinita, esse entendimento vem trazendo a sociedade para participar da construção do processo decisório, o que traz consigo a chancela. Eu acho que a melhor forma de você minimizar essa ansiedade que a sociedade tem é ser transparente e trazê-lo para participar dessa brincadeirinha de resolver problemas, que é a atuação do gestor. Brincadeirinha entre aspas, né? Que é uma missão complexa, difícil e nobre. Entendido. Agora, o que a gente vê também, Bruno, não sei se isso também passa por você, com essa sua visão, é que a sociedade precisa também se manifestar mais. A gente tem hoje algumas ações importantes, tipo consulta pública, audiências públicas, acompanhamento da gestão, né, do mandato de um gestor público, enfim. Mas a sociedade, eu não sei se isso também bate muito em cima do que você pensa, do que você acompanha, falta um pouco mais de participação. Aí eu vou fazer a comparação com as nossas reuniões de condomínio, né? Do síndico, do conselho fiscal, dos moradores. Há um afastamento, mas como é que a gente consegue trazer isso de volta? Fazer essas participações da sociedade, do cidadão, serem mais efetivas e cobrar mesmo, de forma como você falou. Cobrar e o gestor se sentir cobrado. Cadu, você trouxe um exemplo ótimo. Todos os condôminos querem cobrar, querem melhorias lá no seu prédio, na sua associação condominial, que muitas vezes tem, mas não querem nem ir a uma audiência lá, uma reunião condominial. Que dirá ser o próprio síndico. Então, todo mundo foge. Então, na vida pública, na administração pública, é isso. Se o cidadão não se envolver e buscar, através do controle social, informações, nós temos aí a Lei de Acesso à Informação que possibilita que qualquer cidadão busque informações das organizações públicas, para que ele possa entender e participar. Nós estamos falando aí também de algo muito cultural. A nossa sociedade ainda é muito incipiente nesse processo democrático de participação, de controle. Então a sociedade deve buscar isso. Os órgãos e instituições públicas estão cada vez mais sendo obrigados a criar mecanismos de participação social. Você trouxe aí vários exemplos de consulta pública, audiência pública. Temos o e-participação, a própria Lei de Acesso à Informação, uma série de mecanismos que ainda são talvez não explorados não como deveriam, mas foi iniciado, deu início a isso. Então o cidadão precisa estar mais próximo, ele precisa participar da política. Isso é uma fala muito importante. O cidadão precisa se envolver nas questões que são essenciais ao desenvolvimento de uma sociedade. Participar ativamente, cobrar, se mostrar presente, querer ser ouvido, frequentar essas audiências públicas. Eu acho que é um passo importante que a sociedade precisa dar, porque não basta só cobrar. E quando você participa também, tem um ponto que eu, quanto gestor público, adoraria ter a sociedade perto de mim. Primeiro porque ela ia entender os desafios que eu passo enquanto gestor público e me ajudaria, somaria o capital intelectual, o capital cognitivo deles comigo, na busca de soluções.
como você falou, ainda é incipiente, mas eu vejo que há um caminho sem volta. Cada vez mais os próprios mecanismos de controle estão exigindo essa participação e a sociedade civil organizada também destaca sempre esse ponto importante para o poder público, de trazer essa participação social para tudo que a administração pública faz. Porque, ao fim e ao cabo, a administração pública busca criar políticas públicas e serviços públicos para o cidadão. O cidadão, o povo é o principal beneficiário disso tudo. Então, trazê-lo é sempre muito importante, muito por causa dessa chancela que eu falei para você aqui um pouquinho antes. Perfeito. Bruno, agora eu queria trazer uma coisa que eu sei que também que é uma das suas paixões, que é a questão da importância do gestor público de pensar nas pessoas, né? De lidar com o seu quadro funcional. E aí, como é que você pode trazer essa contribuição para a gente aqui no nosso Conta aí TCM Rio? Conta aí, Bruno. Muito legal essa sua pergunta. E eu vou voltar um pouquinho lá no início da minha formação. Eu fui oficial do Exército e eu aprendi a liderar pessoas. Eu tenho uma formação que me ensinou o caminho para liderar pessoas em um dado momento da minha vida. A gente vai se especializando. Hoje eu trago um pouco desse conhecimento da liderança pelo exemplo, mas outros temas e outros pontos que são importantes para o líder. De tudo que eu vou falar aqui, que eu poderia falar, eu vou destacar um ponto que eu percebo que é um ponto ainda muito incipiente na fala do gestor, que é a criação de estruturas de incentivo. O gestor precisa criar, nesse processo de liderança, não só a liderança pelo exemplo, mas criar estruturas de incentivo, mecanismos, ferramentas, um ambiente que faça com que o seu colaborador possa entregar o seu melhor. Nós estamos falando de pessoas. Quem dá resultados são pessoas. O gestor precisa entender que para extrair o melhor da sua equipe, ele precisa criar um ambiente favorável a isso. E são várias as formas de você criar as famosas estruturas de incentivo, que vão desde a remuneração, que às vezes é muito mais fácil, vou aumentar aqui um determinado percentual, mas há uma série de outras ferramentas. Você investir na capacitação pessoal daquele seu colaborador, autorizando que ele frequente congressos, cursos, você valorizando ele, empoderando ele durante o processo, durante o desenvolvimento daquela atividade dentro da sua organização, trazendo ele para a posição de destaque, fazendo ele participar da autoria, da construção de normativos, de tudo aquilo que você constrói dentro da sua organização. Há uma série de formas de você empoderá-los. Uma prática muito comum que se busca é você trazer ali, vai dar uma palestra, um treinamento, traz a sua equipe, coloca na frente, demonstra ali quem são as pessoas que estão com você, aponta, esse aqui é o fulano, esse aqui é o Beltrano, pessoas que estão com a gente, empodera. E quando você começa a valorizar, também muito pela conta da capacitação, você cria aquilo que eu chamo de círculo virtuoso dentro da sua organização. Você valoriza o seu profissional, ele dá mais resultado, você entende que a valorização é capaz de potencializar a sua entrega, você valoriza ainda mais, você vai criando mais mecanismos, a entrega melhora, então você fica nesse círculo virtuoso, cada vez mais liderando pelo exemplo, pela capacidade, o seu colaborador entregando ainda mais, e o resultado lá na frente é exponencial. Mas é preciso esse entendimento, ter a escutativa, entender, olhar para as habilidades de cada um, saber o que um pode entregar de melhor. Às vezes você está com um colaborador numa área, mas ele tem uma aptidão e uma capacidade para uma outra área. Ter esse olhar, aproximar, escutar. A escutativa é um elemento primordial também nesse processo de extração do melhor do seu colaborador. Eu percebi que os seus olhos brilham quando você fala disso. Eu acho que é o tema que você mais hoje bate ponto para poder mostrar para a gestão como é que é importante ter essa liderança e essa sinergia com o seu colaborador. Aqui no tribunal, você sabe, você conhece a turma já aqui há bastante tempo, você sabe que a parte de qualificação, a parte do preparo do nosso corpo técnico, ela é excelente, é fundamentada, ela é incentivada o tempo todo. Isso dá um orgulho danado para a gente. Agora, Bruno, eu queria só, antes da gente cair aqui em cima da divulgação do seu livro, que eu faço questão também, os desafios do trabalhar com integridade, né? Você trabalha numa secretaria de integridade. É fundamental para que a gente tenha exatamente transparência, controle, a questão exatamente de você mostrar que o serviço está sendo feito, está sendo bem executado e não existe desperdício de dinheiro público.
Quais são esses desafios que você encontra no seu dia a dia, Bruno? Se nós fizermos uma retrospectiva aqui de não muitos anos atrás, o Rio de Janeiro passou por problemas graves e sérios relacionados à integridade, à ética. Então, a integridade, essa cultura de integridade, ela vem sendo cada vez mais exigida do poder público. E quando a gente olha, eu volto a falar uma palavrinha que eu, como especialista em governança, falo sempre, o desenvolvimento da governança pública requer o desenvolvimento da integridade. Como é que a gente desenvolve a integridade? Por meio de programas de integridade. Então, dentro lá de um programa de integridade, você tem vários pilares que você vai desenvolver. A integridade na área de agentes públicos, de fornecedores, canal de denúncia, a própria transparência, a proteção de dados também é um tema muito importante a ser desenvolvido na área de integridade, capacitação, treinamento, a construção desse ambiente ético. Porque quem é que não gosta de ter a certeza, ou pelo menos próximo disso, de que eu trabalho com pessoas íntegras? Porque ele vai buscar contratações corretas, ele vai direcionar recursos e esforços para o que é devido, ele vai evitar um conflito de interesses, um tráfico de influências. Então, o desafio hoje é estabelecer uma cultura de integridade. E tudo que é cultural demora tempo, tem um processo de maturação. Então, é desafiador, não é um trabalho a curto prazo, e aí a tal da mentalidade infinita vem aqui novamente nos ensinar que é preciso ter esse entendimento de que ao final do ano, ao final de 2, 3 anos, essa cultura muitas vezes não vai estar estabelecida, mas a gente saiu do 0 para o 1, para o 1, para o 2. Quando você desenvolve essa cultura, ou está ali nesse processo, é importante também uma reflexão que eu trago aqui agora. Você internalizar essa cultura que você busca em processos. Então, um fato muito importante e um processo muito importante, processos que hoje estão à frente da coordenação que eu hoje lidero, são processos de integridade relacionados, por exemplo, a agente público. Você trazer tudo que você quer desenvolver de integridade para processos. Então, você tem um processo de contratação de servidor. Traga a integridade para participar desse processo, fazendo uma análise de integridade de quem você vai contratar, verificando se tem alguma questão de nepotismo, conflito de interesses, tráfico de influências. Quando você tem um processo de contratação, traz uma análise de integridade do processo de contratação, para você saber qual empresa você está contratando, verificar se tem mídias, entender o histórico reputacional dessa empresa. Então, eu falei aí já 2 processos que a gente está internalizando essa cultura da integridade e colocando na prática. Porque, às vezes, a gente vê em organizações, Cadu, muita integridade no discurso, mas quando você vai para a prática, para o dia a dia, esse discurso ele se distancia muito da vida real, da prática, do que a gente espera que uma organização tenha na temática integridade. Então, se eu pudesse falar um pouco sobre isso de forma mais enérgica, internalize a integridade dos seus processos, seja qual for. Traga essa temática, fale também, obviamente, mas traga essa temática para os processos cotidianos da sua organização. Você vai estar demonstrando que a sua maturidade, que o seu nível cultural está avançando, né, me parece. E que dá mais tranquilidade. Sim. E mais certeza de assertividade de quem está fazendo a gestão pública. Acho que essa parte da integridade está muito, aquilo que você falou, culturalmente entrando hoje na cabeça não só dos gestores, mas também que precisa entrar na cabeça da população para cobrar. Se você cobra em cima disso... né? Eu destaco, né? O controle social é muito importante para impulsionar a administração pública a ser melhor. Se eu sou cobrado, se a sociedade está próxima, cobrando de mim melhores resultados, eu vou me movimentar. Eu vou buscar melhores soluções. Eu estou atento. Olha, o poder público está aqui, até os órgãos de controle também exercem um papel fundamental. E aí eu destaco a importante função que o Tribunal de Contas tem também nesse controle, mas a sociedade ela ocupa um elemento fundamental. A sociedade faz a administração pública caminhar mais para um lado, mais para o outro, ser mais assertivo ou não. Então esse elemento, controle social, é super importante de agregar a administração pública, que vai fazer com que o gestor se movimente em busca de melhores soluções. Perfeito. Eu ia fazer uma pergunta muito difícil para você, Bruno. Me permita? Com certeza. Então tá bom. Você já plantou uma árvore? Já plantei algumas árvores. Então agora eu vou puxar por aqui. E filhos, 2 filhas, né? E agora veio mais um filho, que é o livro. Eu estou aqui justamente para provocar você, porque o Bruno já tem uma família linda, uma esposa e 2 filhas, já plantou árvore e agora
completa o ciclo virtuoso com o livro Governança nas Contratações Públicas, uma análise dos órgãos e entidades licitantes do Estado do Rio de Janeiro, Bruno Saad, pela editora Processo. Está aqui, então, fechando aí o ciclo virtuoso do Bruno. Conta um pouco para a gente sobre esse livro aí. O que te inspirou, Bruno? Vamos lá. Mas com a mentalidade infinita, a vida não acabou agora, não. Vamos não, fazer mais livros, mais árvores, só não dá para fazer mais filhos, porque a conta não fecha. Mas então, esse livro é fruto de muito estudo, muita dedicação, de um mestrado em Controladoria e Gestão Pública na UERJ. Através desse estudo, a gente entregou um diagnóstico de maturidade em governança nas contratações públicas à Secretaria de Planejamento do Estado, via Subsecretaria de Logística. Eles puderam, com esse diagnóstico, utilizá-lo para melhor capacitação e entendimento das organizações, saber como é que as organizações estavam nesse tema, governança nas contratações, que é um tema muito importante que veio na nova Lei de Licitações, que é de 2021, mas entrou em vigor agora no início do ano. Então, traz esse diagnóstico, possibilita um entendimento sobre várias temáticas, integridade é um deles, processos, maturidade, enfim. E a cereja do bolo, e que eu digo desse livro também, é o estabelecimento de um macroprocesso de contratações públicas dividido em 5 fases. Então, esse macroprocesso de contratações públicas que eu trouxe nesse livro, hoje é o macroprocesso de contratações públicas utilizado no Decreto de Governança das Contratações do Estado, o Decreto 48.650. Então, foi muito valoroso e me deixou muito feliz saber que todo esse estudo canalizou não só para a entrega de um diagnóstico, mas também o estabelecimento de um macroprocesso hoje que é utilizado em um ente federativo aqui do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu tenho muito carinho por ele, foram muitas e muitas horas de estudo, centenas de artigos, livros. Eu me lembro que eu fiquei mais de 1 ano e meio acordando todos os dias às 5 horas da manhã. 5h30 eu estava na frente do computador, estudava até 11, 11h30, depois ia para trabalhar até 8 e pouco, 9 horas da noite, com muita paciência da minha esposa, das minhas filhas. Pegamos uma parte aí, uma época de pandemia, que foi uma época difícil, então todo esse problema que nós vivenciamos enquanto sociedade, eu ainda tive que superar os desafios de um mestrado. Então, eu tenho grande carinho por esse livro, é fruto de muito trabalho, muita dedicação, que deu esse fruto maravilhoso, que foi esse macroprocesso. Então, confiram, estudem, vejam esse decreto 48.650 daqui de governança nas contratações do Estado do Rio de Janeiro, que é um decreto muito bom e ajuda as organizações a desenvolver essa governança das organizações, das instituições públicas. Bruno, queria te agradecer essa aula que você deu hoje aqui para a gente sobre gestão pública. Te dar os parabéns, primeiro pelo podcast também, né, que está bombando aí, está super trazendo personalidades, gestores públicos para serem entrevistados por você. E essa troca aqui também é muito importante para a gente dividir conhecimento. E é isso, eu acho que quero que você volte mais vezes, a gente espera que você volte mais vezes aqui para o nosso conta aí TCM Rio, e deixa a sua mensagem aí para quem está aí hoje buscando a excelência na gestão pública, e a gente conta com você cada vez mais aqui. Vou ler o livro, esse livro agora aqui está para a gente, para o Tribunal de Contas. É um presente. Para o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Maravilha, Bruno, então só despedida. Eu que agradeço, foi muito legal a gente bater esse papo, trazer um pouco da visão do gestor público. O gestor público ele se empenha muito para entregar o seu melhor para a sociedade. Então, trazer aqui, debater isso, os temas que a gente trouxe, falar um pouco dessa mentalidade que o gestor tem que ter, o desafio que é todos os dias, é lidar com os inúmeros problemas que a gente tem na nossa vida, mais os problemas do trabalho e tudo aquilo que a gente espera melhorar na nossa vida pessoal, profissional. Então, obrigado pelo espaço. Eu tenho o maior orgulho em ser gestor público, trabalhar na área pública, é uma opção profissional trabalhar na área pública, entregar o meu melhor nessa área. Então, obrigado pelo espaço. Espero que o livro seja útil. As pessoas que nos acompanharam, eu desenvolvo esse trabalho do podcast, mas também no Instagram, postando conteúdos, cursos, palestras. Vamos colocar o teu Instagram aqui passando, tá passando aí o Instagram do Bruno também. Para levar esse conhecimento, construir esse conhecimento com outras pessoas. E é isso, faço muitas lives, debatendo vários temas, tenho amigos de outros estados que me ajudam a desenvolver e levar esse conhecimento
para outros estados. Então, é um prazer enorme estar aqui. Espero que eu tenha motivado muitos a se tornarem gestores públicos, porque é muito instigante você pegar aquele desafio, superá-lo, entregar o melhor todos os dias. Então, parabéns pela essa iniciativa, parabéns ao presidente do tribunal que criou essa porta para que as pessoas venham aqui, contem um pouco da sua história, tragam conhecimento e motivem as pessoas a buscarem ser ainda melhor todos os dias. A ideia é essa, Bruno. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. A gente vai encerrando mais esse Conta aí TCM Rio, o podcast do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. E eu volto a convidar você a seguir o canal, a apertar o sininho para você receber todas as nossas notificações. Até o próximo Conta aí TCM Rio.